Olá, esse é o PodCreaCast, podcast do CREA Paraná, voltado para os profissionais das engenharias, agronomia, geociências e para toda a sociedade. E o programa de hoje ele é voltado também para os municípios. Por que voltado para os municípios? Porque a gente, aqui do CREA, está lançando um programa que é o Prêmio CREA Paraná de Inovação e Boas Práticas nos Municípios. Para falar sobre ele, a gente convidou duas pessoas muito especiais. O presidente em exercício do CREA Paraná, o engenheiro ambiental Helder Nocco, seja bem-vindo. Muito obrigado. E o coordenador do programa, do projeto aqui dentro do CREA Paraná, o gerente da Regional de Guarapuava, o engenheiro eletricista Thiago Giroldo Nalim. Seja bem-vindo. Obrigado, Guilherme e Ana. Prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, o prazer é nosso. Vamos começar bem pelo começo, né? Sobre como, de onde saiu essa ideia aqui dentro do CREA, que eu sei que são várias etapas, né? Que é uma coisa de uma prática aqui dentro do CREA, né? Que é um planejamento estratégico não apenas voltado para questões operacionais, do dia a dia, do trabalho, mas também para iniciativas inovadoras, né? Conta um pouquinho para a gente, Thiago, como que se deu isso no último planejamento estratégico. Então, nosso planejamento a gente procura sempre ouvir todas as partes envolvidas, né? Então, sociedade, os profissionais, as entidades de classe, instituições de ensino, poder público. E dessas últimas pesquisas que a gente fez, a gente identificou, né, que faltava uma aproximação um pouquinho maior, então, com o poder público, especificamente com os municípios. E aí, o que a gente identificou de demanda dessa questão? Então, muita pegada aí a questão de qualificação, a gente percebe ainda também, né, a dificuldade da sociedade de entender o papel e a importância dos profissionais relacionado à questão do desenvolvimento do município, das nossas regiões. E então daí nasceu toda uma estrutura para a gente poder tentar apoiar o poder público e a qualificação e estruturação dos quadros técnicos municipais. E por conta disso, então, a gente estruturou um programa voltado ao servidor público. Então, qual que é o objetivo do programa? Hoje, o objetivo do programa é a gente apoiar mesmo a questão da valorização, demonstrar essa importância, né? O que traz de benefício para o município quando ele tem um quadro técnico estruturado com relação a investimento, né? Melhoria na área de saúde, lazer, enfim, né? Ter um ambiente melhor, mais adequado, mais eficiente lá para a população local. Ajudar a qualificar naquilo que o servidor precisa, né, concursos, demandas. Então, a gente, por exemplo, só citando um exemplo, né, a gente está trabalhando forte hoje também na disseminação do conhecimento do BIM, né, que é uma questão aí que, a partir desse ano, obrigatória para as licitações de obras e serviços públicos, né, então essa é uma iniciativa também do programa, dentre outras para poder auxiliar na qualificação. Então, são várias iniciativas que estão estruturadas dentro desse programa do servidor público, que busca basicamente a gente ampliar essa parceria que a gente já tem com os municípios, né, com o município, com a gestão pública, e também de valorização das profissões, de mostrar mesmo para a sociedade a importância. E o prêmio, ele nasce daí também como forma da gente fazer uma divulgação e mostrar para... Um reconhecimento, imagina. Isso, também, um reconhecimento, né? E a gente criar também um ambiente de troca, né? Então, assim, o que o prêmio vai enaltecer? Ele vai enaltecer boas práticas, políticas públicas, projetos voltados à engenharia, agronomia e geociência que o município está desenvolvendo. E isso vai permitir que outros municípios do estado possam ver aquela iniciativa e, achando interessante, achando viável para o seu município, também poder implementar lá, copiar, trocar uma figurinha lá com o prefeito, com o engenheiro daquele outro município, para ver o que eles fizeram, como pode ser feito para ele levar aquilo para o município. Então, legal. É uma forma da gente também criar esse ambiente de troca, né? E uma cultura. Imagino, legal. Eu sou um servidor público, tá? Eu trabalho no município e eu tenho uma ideia boa. Qual que é o primeiro passo para inscrever meu município no prêmio? Todas as informações elas estão publicadas no site do CREA já, a gente já tem lá o regulamento, o edital, né? O prazo de inscrição ele já está aberto, vai até dia 31 de julho, né? Então a gente também assim tentou deixar o mais simples possível, né? Desburocratizar mesmo essa questão, mas ele precisa mandar para a gente algumas informações para a inscrição do prêmio, para o pessoal, para a gente depois também conseguir avaliar. Então, o que ele vai ter que mandar para nós, por exemplo? Vou ter que mandar qual que é o objetivo
do meu projeto, do programa, né? Como que ele foi desenvolvido, qual que foi o benefício que ele trouxe, né? O que ele está impactando de forma positiva aqui no meu município, qual que é o quadro técnico que está gerenciando, né? Assim, importante a gente frisar que essa iniciativa ela está vinculada às profissões. Então, assim, o programa, né, valorização profissional precisa ser uma iniciativa ligada à engenharia, agronomia e geociência que o município está desenvolvendo. Então necessariamente tem que ter um profissional ali das engenharias. Eu acho até importante a gente criar aqui, a gente contextualizar um pouco o assunto, até para dizer assim, o CREA vai lá e lança um prêmio e tá, mas e daí? Me ajude, né, até chegar nesse ponto que seria um desfecho, um grande desfecho, sim. Presidente, o que tem, se puder falar um pouquinho do que a gente está fazendo em prol do desenvolvimento técnico dos municípios, né? Que eu sei que são vários projetos. Acho que sim, primeiro a gente está desmistificando um pouco qual é o papel do CREA, né? E mostrando à sociedade o que o CREA faz e pode fazer. Então, primeiro, assim, a cara do CREA sempre foi muito de um órgão fiscalizador, de um órgão cartorial e que pouco entregava à sociedade, né? É uma visão que a gente costuma ver por aí. E nos últimos tempos a gente tem trabalhado para que não só mude esse conceito da sociedade, mas de fato aconteça uma mudança aqui dentro do CREA e com o CREA muito mais olhando para fora do que para dentro, como a gente tinha há muito tempo. E com isso a gente começou a ver a importância de uma das funções específicas que o CREA tem, que é a valorização profissional. Então, e aí, né, vinculando com esse prêmio, com esse programa de valorização, né, dos profissionais no ambiente público, nas secretarias municipais, secretarias estaduais, prefeituras, governo do estado, governo federal, enfim. Para a gente mostrar que aonde a gente tem engenheiros, agrônomos e geocientistas, eles fazem muita diferença. É um cuidado com a sociedade, né? E esse cuidado e esses projetos e essas ações que esses profissionais desenvolvem trazem ganhos para os órgãos públicos e para a sociedade como um todo, aumentam a qualidade de vida, mobilizam recursos, então, né, mobilizam a economia, movem a economia. Então a gente quer mostrar que onde tem engenharia a gente vê bons resultados. E nada melhor do que valorizar bons exemplos. Então, a gente está vendo aqui boas práticas nos municípios, a gente está vendo também o nosso programa Mais Engenharia, em que a gente coloca engenheiros dentro dos pequenos municípios que não tem muito recurso e que qualquer ação de um engenheiro lá mobiliza muito recurso, traz um ganho muito grande para os municípios. A gente está com o programa Smart CREA Paraná Cities, em que a gente valoriza os municípios mais inteligentes, né? Então, a gente com esse conceito de cidades inteligentes, que não são necessariamente as mais tecnológicas, mas eu acho bem importante falar sobre isso um pouquinho, presidente. Eu acho que essa questão, né, de cidades inteligentes não são aquelas que mais usam tecnologia necessariamente, ainda que geralmente usem, mas são aquelas que mais conseguem trazer soluções boas e qualidade de vida para a população. Que às vezes são simples, né? Muitas vezes são muito simples e que muitas, na maioria das vezes, né, a gente tem estudos, e a gente tem um exemplo do município de Açaí, né, em que a gente levantou que, assim, geralmente de 70% a 80% das ações em cidades inteligentes envolvem engenharia, agronomia e geociências. Então, nós estamos diretamente ligados ao conceito de cidades inteligentes. Então, mais uma vez, valorização das ações, né, dos nossos profissionais nos órgãos públicos que têm gerado ganhos à sociedade, têm trazido resultados que movem a economia, geram desenvolvimento e qualidade de vida para a população. A gente está trabalhando num guarda-chuva de ações, então, se a gente pode dizer isso, e isso daqui faz parte esse programa faz parte desse guarda-chuva. Tudo isso dentro do planejamento estratégico. Eu acho que assim, também é legal falar, né? O CREA é uma instituição muito bem organizada do ponto de vista administrativo, né? Então, a gente tem esses ritos de planejamento estratégico que o Thiago colocou muito bem, né? De ouvir todos dentro, fora, né? Para entender a função do CREA e como fazer, então, organização toda administrativa, de gestão, e essas ações, né, que a gente olha para fora de valorização. Então, uma das ações é isso,
valorizar os profissionais que estão nos órgãos públicos, em alguns casos incentivar que os municípios, estados, enfim, tenham mais profissionais nas nossas né, vinculados ao sistema lá dentro, mais uma vez, mostrando que dá resultado. Né, a gente sabe, a gente já tem visto isso em todos os lugares. Onde entra a engenharia, a gente vê melhores resultados acontecendo. Tiago, eu acho que dá para você contar um pouquinho desse processo, eu até diria criativo, do prêmio, e quais são as considerações, né? O que é considerado para uma cidade receber esse prêmio? Como que esse município, o que ele tem que ter para ser premiado? Antes, Ana, só queria aproveitar o gancho que o Helder comentou, né? No sentido de falar dessas pequenas diferenças ali, né? Pequenas iniciativas, né? Então, acho que o foco dessa valorização é isso, né? É a gente tentar desmistificar, né? Que na verdade, assim, é um investimento que o município faz, né? Quando ele tem uma estrutura adequada. Então, hoje, o que a gente vê na grande parte dos municípios, né? A gente vê uma estrutura de um quadro técnico bem simplória, restrita, ou para atender assim uma demanda lá pontual, né? Por exemplo, em geral a gente sempre vê que tem lá algum profissional da área de edificações, né? Questões mesmo de obras. Mas se a gente pegar um município que está um pouquinho mais estruturado, que pense, por exemplo, a parte ambiental, a parte da área de alimentos, né? Que a gente tem aí engenharia de alimentos que pode ajudar a desenvolver produtos, por exemplo, de leite, né? Geleias aí da parte de hortifruti, né? Então, sim, são pequenas... Agronomia, né? Então, que são cada vez mais... eu estou citando, assim, talvez algumas, assim, que o pessoal pouco ou lembre menos, né? Para falar, assim, que são diversas iniciativas que o município pode ter dentro das diversas áreas da engenharia, da agronomia e das geociências, né? Que podem participar do programa. Então, por exemplo, uma iniciativa dessa, né? Sei lá, um pequeno município que trabalha bem essa cadeia leiteira, essa cadeia produtiva desde da área rural, né, com a produção, industrialização, consegue agregar um valor ao produto final, ele está trazendo um benefício ali para uma comunidade, né, para uma parte da população. Né? Então, são essas iniciativas, né, que o pessoal pode escrever, como também, né, iniciativas maiores dentro iniciativas econômicas e até sociais, né, se você está falando de uma cooperativa. Ô Thiago, só para entender, não precisam ser iniciativas novas, o município não precisa desenvolver necessariamente uma iniciativa do zero, ele pode pegar o que já está sendo desenvolvido, né, então isso abre o leque do que já está sendo feito. Exatamente, Guilherme, não precisa ser nada novo. Por exemplo, quando a gente fala em inovação, não preciso inventar algo que não existe. Posso melhorar. Isso é muito importante. Agora, isso é muito importante. Mas incentiva também novos projetos. Sim. Né? Mas pode ser uma melhoria. Já existe um processo, mas aqui no município eu adaptei, né? E, sei lá, encurtei, eu melhorei uma fase, eu adaptei para a minha realidade e trouxe um ganho maior para o meu caso. Então, também é uma inovação, porque ele fez uma melhoria. Essa troca, né, Thiago, que você falou ali, dessa conversa entre municípios, né, dessa troca de ideias, o que aquele município tem que eu posso trazer para cá, como que eu posso adaptar, às vezes a ideia da adaptação. Prevista essa troca? Como está prevista essa troca? A troca, o nosso objetivo é fazer na forma de premiação. Então, né, o pessoal vai inscrever, nós vamos passar por um processo de seleção ali, vão ser analisados alguns requisitos. Vou comentar. E a gente entende assim que com a premiação, a hora que a gente reconhecer lá as iniciativas ganhadoras, isso vai dar uma vitrine. Né? Então, ou seja, vão ser os primeiros em que daí todo o município, todo o Paraná, né, a gente vai divulgar, lógico, outros estados também podem ter conhecimento, e aí vai surgir, né, o interesse de algum município procurar, nossa, olha, iniciativa legal que eu posso trazer para o meu município, né? Então, assim, inicialmente a gente pensou que na forma de premiação vai instigar essa troca, né, esse interesse por aqueles outros que gostaram da iniciativa que foi premiada. Né? Então, seria nessa forma. E aí, até lembrei mais uma situação que o presidente colocou, né? É importante a gente comentar. O papel do CREA é de defesa da sociedade, né? E ele falou realmente, né? A sociedade ainda acho que tem um estigma, né? De que a gente só fiscaliza, mas uma das ações, um dos papéis do CREA
também é orientar. E o prêmio também é uma forma da gente orientar e mostrar o que deu certo. Fala, olha só, o que deu certo essa ação de iniciativa do município X. Por que você não pode implementar aí no seu município, às vezes, numa mesma dificuldade que você tem, né? Porque isso também inspira os tomadores de decisão, os prefeitos, secretários. Porque, assim, uma coisa eu creio ir lá e falar, prefeito, contrate mais um engenheiro, ou pague melhor o engenheiro. E outra coisa é você falar, viu, o município aqui do lado tem um projeto que o engenheiro fez e deu muito certo, olha o sucesso que é isso. Então você acaba inspirando e o prefeito, putz, vale a pena eu pagar mais ou eu contratar mais um engenheiro, porque dá resultado mesmo, vai trazer benefício. Então você mostra na prática que dá resultado, né? Então, né, falando dos temas que a gente pode receber aqui, isso acho que é legal para as pessoas entenderem. Né, o que é valioso. Que é muito amplo, né? Assim, primeiro, então, um profissional do sistema envolvido num projeto que pode ter acontecido ou pode estar em desenvolvimento, mas que já tem que ter algum resultado quando ele se inscrever, né? Porque entre os critérios de avaliação tem resultado, o resultado, né, foi eficiente, foi um projeto eficiente. Então, mas temos 5 áreas, né, que a gente pode aqui receber as inscrições. Meio ambiente, saneamento e resíduos. Outra área, infraestrutura, mobilidade e transporte. Desenvolvimento regional integrado, né? Então pensando em integrar as regiões. Desenvolvimento rural, né? Então o Thiago estava citando um exemplo aqui, né, que é bem desenvolvimento rural e que eu tinha falado antes também de cidades inteligentes. Então assim, é tudo que qualquer engenheiro, agrônomo, cientista estiver fazendo de projeto, né, algo que seja... o que a gente tem aqui até na capa da nossa divulgação. Se o município tem um projeto que faz a diferença, então algo que esteja, né, um profissional do sistema fazendo a diferença dentro dos municípios, que serão divididos em categorias. Então o pequeno município não vai concorrer com o grande, a gente vai ter categoria pequeno, médio e grandes municípios. Então isso ajuda a gente a ter uma competição justa. Né, entre os projetos, entre os diversos... E o pequeno aprende com o grande aprende com o pequeno. E a gente não pode esquecer de um fator muito importante, uma característica do Paraná, é que os nossos municípios, apesar de muitos municípios, eles têm perfis muito parecidos. As cidades, a gente tem aglomerações de cidades com perfis muito parecidos, principalmente a região metropolitana ali. Então, uma iniciativa aplicada numa cidade, ela pode facilmente ser replicada em outra cidade, porque o perfil da cidade é semelhante. Eu queria falar um pouco sobre a questão das premiações, porque aqui está dizendo no folder que ele está sendo distribuído nos nossos eventos, inclusive participem dos nossos eventos, eles são sempre muito ricos, com muitas informações. A premiação não possui caráter financeiro, é uma premiação que ela vai exaltar, como o Thiago falou várias vezes, as iniciativas. Ela não possui caráter financeiro. O que a premiação tem como objetivo, então? Guilherme, a gente toma esse cuidado, né, de criar uma competição, né, uma competição saudável, né, e também por ser uma estrutura pública, né, a gente também tomou o cuidado de ter um amparo legal. Então não tem premiação financeira envolvida, mas nós queremos reconhecer, né, então o que está previsto, por exemplo, a gente vai reconhecer lá com publicação do conteúdo que foi do projeto, da inovação, né, do programa que foi vencedor, né, então vão ser feitas publicações técnicas sobre esse conteúdo, a gente vai, que nem você falou, disponibilizar para ser entregue nos diversos eventos que o CREA promove durante o ano, né, ou que participa também de eventos que são promovidos aí em parceria com outras entidades. Esse conteúdo vai estar publicado em forma de cadernos técnicos e disponibilizado no nosso site. Um dos critérios é a viabilidade e possibilidade de reaplicação, né? Isso. Então, assim, acho que a maior premiação que a gente tem é a divulgação, né? Mostrar, falar assim, ó, município tal, lá da região X do Paraná, foi vencedor, primeiro colocado na categoria lá, meio ambiente, né? Nos pequenos municípios, nos grandes municípios. E a iniciativa dele foi essa. Então, acho que essa vitrine é a maior premiação que tem. E aí, com isso, nós estamos valorizando o profissional, né, ao quadro técnico do município e a gestão municipal. Então, assim, porque é importante a gente falar também que para que a gente tenha políticas públicas boas e bem implementadas, a gente tem que casar essas duas coisas, né? Que é a gestão com a técnica, né? Então, isso tem que andar bem alinhado. Então,
lógico, a gente cita ali, né, vão ser feitos troféus, certificados, né, as publicações propriamente ditas, né, mas eu acho que essa divulgação, essa valorização é a maior premiação, né, da gente poder reconhecer, porque às vezes o município está fazendo uma baita diferença lá, né, que nem o presidente citou aqui, o caso de Açaí, quantas cidades talvez, ou pessoas aqui no estado do Paraná que nunca ouviram antes falar do município de Açaí, né, que é um município ali no norte do Paraná, com cerca lá de 15 mil habitantes, que foi eleita a 7ª cidade mais inteligente do mundo. Né? Eleita, reeleita. Então, isso, assim... E isso melhora o que será que ela está fazendo? Como um todo, né? Porque, assim, porque a gente tem preconceitos, né? Quando a gente tem todos nós temos limitações de conhecimento, por isso preconceitos, né? Eu lembro que quando a gente foi, inclusive, num podcast faz tempo já, entrevistar o Igor, né, que é o secretário de tecnologia lá de Açaí, que tem uma grande participação dentro dessa questão de ser uma cidade inteligente. A princípio, a gente, né, mas por que Açaí é uma das 7 cidades mais inteligentes, né? Nossa, eu nunca nem tinha ouvido falar de Açaí, ou tinha, mas assim, por que isso, né? E isso, além de promover uma corrida para que isso aconteça em outros municípios, promove também o conhecimento para a sociedade em geral sobre exatamente o que falávamos antes, né, presidente? Sobre o que é inovação, né? Que inovação não é só tecnologia, né? Isso. Promove o conhecimento, valoriza essas boas ações e mostra que é possível fazer. Né? Então, o Thiago a gente está falando de Açaí com 15 mil habitantes e tendo resultados esplêndidos, os municípios ao lado que só estavam lamentando, falaram, mas eu sou tão pequeno, eu não consigo. Não, você consegue, olha aqui, Açaí. Então aqui a gente vai ter, né, os 3 primeiros colocados em cada categoria serão valorizados, estarão num evento, vai ser um evento estadual que a gente vai promover para divulgar, né, premiar esses pequenos, médios e grandes municípios que tiveram as ações mais, né, consideradas dentro dos critérios de avaliação aqui, as que merecem uma premiação. E mais, vai ter uma publicação, né, da revista do CREA, uma edição especial, valorizando para a gente conseguir divulgar ainda mais, né, Thiago, essas ações desses pequenos, médios e grandes municípios. E certificados para cada um. Eu acho que nada mais para dar mais orgulho a uma pessoa do que, né, você se esforçar, ter um projeto que você trabalhou ao longo de certo tempo, ter um grande esforço e no final apresentar e ganhar uma premiação e ser inspiração, né, para vários outros municípios, vários outros profissionais, não só no Paraná, porque acaba que assim, as nossas ações acabam viajando o mundo, né, viajando o Brasil, né, a gente tem aqui, a gente vê a repercussão que a gente tem do que a gente faz, ele não tem muita fronteira, né, então vai ser muito legal a gente ver esses profissionais, esses municípios sendo muito valorizados com esses resultados. Quanto vale entrar para a história? Hoje, participar do Prêmio Inovação e Boas Práticas dos municípios. E às vezes, pelo que a gente vê aqui no CREA, que cada projeto criado, trabalhado e tudo, geralmente ele não fica só naquele projeto, né? Geralmente ele vai para outros lugares e tal. Dá frutos. Dá frutos e rende outras coisas. Então, a gente não sabe, né, ainda, né? Talvez essa certificação vá contar para uma política do Estado, por exemplo, né? Exatamente. Então, ideias geram ideias, que geram frutos, que geram ideias, né? Espero que o prêmio vá muito longe ainda. E, Thiago, como que tá? O prêmio já está com inscrições abertas? Como que funciona? Já estão abertas, né? Vão até 31 de julho. Então, o envio também é todo eletrônico. A gente disponibilizou um formulário lá com alguns dados a serem preenchidos do município, também o que informações. Mais que tem que enviar até para quem está assistindo, municípios que têm interesse? Basicamente se preparar e saber um pouquinho, claro, tem um regulamento lá, mas só para a gente dar uma introdução. São as informações básicas do município, né? Representante legal, nome, enfim, o título da iniciativa lá do programa, do projeto que eles vão escrever. Eles vão ter que detalhar, daí encaminhar para a gente mais detalhado como que foi a iniciativa, como está sendo implementado, quais são os resultados, né, enfim, e qual que é o corpo técnico que está gerenciando isso. E aí, para facilitar... um projeto só por município? Ele pode inscrever até 2, tá, desde que sejam em categorias, modalidades diferentes. Entendi. Né? Não pode escrever na mesma e não pode escrever o mesmo em
categorias distintas, né, para não competir com ele mesmo. Sim. E a gente sugeriu também o envio de um pitch. Então, todo mundo também vai ter que encaminhar um vídeo curto para nós, apresentando o programa. Por que isso? Porque daí facilita para a banca de jurados depois fazer análise, né? Então, foi uma forma que a gente pensou, né? O pessoal vai ter todo o descritivo lá também das informações do projeto, mas ele assistindo, vendo o pessoal apresentando, falando ali, também facilita um pouco depois para fazer a análise de mérito e depois o pessoal fazer a avaliação. Até porque se você consegue explicar seu projeto ali em 30 segundos, 1 minuto, você com certeza está fazendo um projeto muito bom, né? E você defendendo o seu projeto, né? Então, convencendo ali os avaliadores de que o teu é o melhor projeto, o que merece ser premiado. Vocês vão disponibilizar esses vídeos para comunicação? A gente pretende divulgar, né, aqueles vencedores, lógico, deixar no banco de dados para o pessoal poder fazer divulgação. E aí até queria, naquela linha que o Guilherme falou há pouco, né, só voltando na questão que a premiação não tem caráter financeiro, né, mas eu reforçar aquilo que o Guilherme falou, quanto que vale você entrar para a história, né? Então às vezes você propõe lá um prêmio lá, sei lá, X reais, né, 1.000, 10.000, isso aí logo acaba, né? Mas você ser reconhecido lá pelo seu filho ou pelo colega do seu filho, falar, nossa, eu vi seu pai lá com um projeto tal, né? Ou daqui 5, 10 anos, imagina aquilo lá dando frutos, né? Quanto que não vale esse reconhecimento para um profissional? Legado, né? O valor é muito maior. É a única coisa que a gente deixa, né? Bom, presidente, muito obrigado pela participação, agradeço. Eu gostaria de deixar um recado para quem está aí com o dedo coçando para se inscrever. Aperta o botão. Legal. Não, obrigado, Guilherme, obrigado, Ana, obrigado, Thiago. Parabenizar o Thiago também, né, que gerenciou tudo isso, que gerenciou toda a equipe, que pensou nisso, que desenvolveu e que está fazendo isso acontecer. E torcer para que a gente tenha uma boa adesão dos municípios, de outros órgãos públicos, né, que se inscrevam, tragam essas inspirações, né? Acho que podem ser inspirações para todos nós, né? Mesmo os que não, né, forem premiados, eles serão valorizados, né? A gente pode divulgar, mostrar que tem muita coisa legal sendo feita, né? Só os 3 primeiros por categoria, mas o 5º pode ser muito bom ainda, então a gente também tem que valorizar todo mundo que se inscrever, porque tem muitos bons exemplos aqui pelo nosso Paraná. Então, desejar que a gente tenha muitos inscritos, boas iniciativas e que a gente tenha lá no nosso evento estadual, muito sucesso nessa divulgação desse prêmio. Legal, muito bom. Thiago, obrigada. Eu que agradeço, também queria agradecer a oportunidade para a gente vir falar aqui um pouquinho da iniciativa, né? Queria também agradecer a equipe aí que contribuiu, né? Então, a gente não faz nada sozinho, né? E no CREA aqui eu costumo sempre falar que a gente tem uma equipe muito boa, né? Desde da administração aí da nossa diretoria, dos funcionários, né? Que sempre apoiam aí as iniciativas que são colocadas aí pelo CREA como premissa para que a gente possa cumprir no dia a dia, né? E também são bem aceitas aí pelos nossos parceiros também, as nossas entidades. Então, queria agradecer a equipe institucional do CREA que apoiou a gente aí para conseguir lançar esse edital aí, essa premiação, e convidar, né, o pessoal que está nos assistindo aí, que está nos vendo, a inscrever os seus projetos, conversar. Às vezes não é ninguém ligado ao município, que trabalha para o município, né? O prefeito aqui que tá vendo, né? Pode ser um cidadão comum, mas que sabe de uma iniciativa, né? Então vai lá, conversa lá com o engenheiro do seu município, com o prefeito do seu município, divulga, né? O secretário lá, enfim, lá com alguém da gestão municipal, divulga o prêmio e fala, escreve esse projeto aí que acho que a gente tem chance de se mostrar aí para o Paraná e para o Brasil, né? E levar uma boa iniciativa também para ser replicada aqui no nosso Paranazão, ou que sai também no Brasil. É isso aí. Obrigada, presidente. Obrigada, Thiago. Agradeço. Pessoal, ficamos por aqui. Nos sigam no Instagram, Facebook, LinkedIn. Vamos nos conectar cada vez mais. Os nossos podcasts todos estão em todas as redes aí, Spotify, YouTube, né, Gui? E assim, quer se inscrever no programa? A gente deixou o link aqui embaixo no YouTube, tá? Nas redes sociais estamos fazendo divulgação. E reitero o convite para participar dos nossos eventos. Você que é profissional da engenharia, da agronomia, das geociências, participe dos nossos programas, saiba mais, sempre tem alguém ali para explicar, tá? O programa Prêmio CREA Paraná Inovação e Boas Práticas dos Municípios. Abraço, até o próximo programa. Até a próxima, tchau, tchau. Valeu.